Bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nosso tempo devocional em que lemos o livro de Salmos e procuramos entendê-lo, sobretudo no contexto em que estamos a viver esta atual quarentena de estado de emergência a nível quase mundial. O nosso salmo de meditação hoje é o salmo de número 62, salmo de Davi. Muitos entendem que este salmo é composto por Davi na época do período difícil em que ele viveu, da rebelião de Absalão, seu filho, que fez um golpe de Estado, e Davi está em tempo de sofrimento. E ele diz assim no Salmo 62: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. O Salmo tem o versículo 1 e 2 e o 5 e 6 são uma espécie de coro deste hino cantado. Eles dizem essencialmente a mesma coisa, com uma pequena variação dos 2 primeiros versículos para depois o 5 e o 6. É interessante porque a colocação que Davi faz é a seguinte: ele espera no Senhor. Nós encontramos esta colocação no Antigo Testamento com muita frequência. Praticamente sempre que o Antigo Testamento fala sobre fé, está a falar sobre espera. É verdade, a fé muitas vezes é equivalente à obediência, mas também no Antigo Testamento a fé é equivalente à expectativa. À espera no sentido aqui descansado, ou seja, alguém que aguarda, alguém que tem confiança, alguém que entregou alguma coisa na mão de alguém para que essa pessoa pudesse fazer e depois espera porque tem a certeza absoluta de que será feito e será bem feito. Esta é a ideia transmitida muitas vezes. Abraão esperou 25 anos pela resposta da sua oração. O povo esperou durante alguns séculos no Egito para a libertação da escravatura. Davi fala que ele espera no Senhor. E veja bem, ele espera silencioso. O contrário disto é esperar com murmuração. É aquele indivíduo que espera, mas que espera a reclamar. Que espera, mas que espera constantemente com resmungo, com queixa. Não é o caso aqui. Ele diz que espera silencioso no Senhor. E parece que ele mesmo fala consigo. Ele diz: espera em Deus, silenciosa, ó minha alma. Espera com tranquilidade, tranquila, não é? O Senhor vai fazer aquilo que é necessário. Mas é muito interessante notar o versículo 2 e o 6, que é o seu eco, digamos assim, que nos explicam que esta atitude de espera vem da qualidade do relacionamento. Porque é que Davi está confiante no Senhor? Porque é que ele espera em Deus pela sua resposta? Porque Deus é a sua rocha, é a sua salvação, é o seu alto refúgio. A atitude própria daquele que descansa em Deus só acontece quando existe um relacionamento com Ele. Nós só confiamos numa pessoa na medida que nós conhecemos. É claro, podemos conhecer e não confiar, porque a pessoa não é digna de confiança. Mas quando confiamos em alguém, normalmente o fazemos, quando o fazemos de forma sábia, porque conhecemos esta pessoa, porque temos experiência com esta pessoa, porque já em outras ocasiões esta pessoa nos valeu. E nós sabemos que quando vamos ter com esta pessoa, aquilo que precisamos vai ser suprido.
E esta experiência de vida com esta pessoa nos leva a ter esta tranquilidade e por isso nós podemos dizer, não, eu entreguei para fulano, vamos ficar descansados. Poder esperar em Deus só acontece daqueles que têm um relacionamento com Ele. Sem uma relação com o Senhor, isto não vai acontecer. No versículo 3 e 4, ele fala sobre algo que é muito comum. Ele dá claramente a ideia de que está a ser atacado no momento de fraqueza. Ele sente-se tão fraco como uma parede quase a cair e então aí ele é atacado. Bem, isto é relativamente comum do inimigo das nossas almas. Ele nos ataca quando nós estamos em baixo. Ele lança as suas dúvidas, ele lança as suas dificuldades, ele ameaça com o seu pior quando nós nos sentimos em baixo. Quando estamos fortes, quando estamos bem, quando as coisas estão a correr, de certa maneira, de feição para nós, ele sabe que não vale a pena porque não vai conseguir grandes coisas. Mas quando nós estamos em baixo, ele vem com toda a força. E uma característica comum daquilo que ele faz, como diz aqui Davi no versículo 4, é utilizar a mentira. Aqueles que mostram uma coisa, mas na verdade são outra. Isto é uma característica própria do inimigo das nossas almas. Mas é curioso perceber a evolução daquilo que Davi está a falar. Num certo sentido, ele nos mostra o desenvolvimento da sua confiança. No versículo 2, ele diz assim, não serei muito abalado. A ideia é, não vou escorregar. Não vou tropeçar, não vou perder o meu terreno. Mas ele diz muito abalado. No versículo 6 ele diz jamais abalado. Há um progresso naquilo que é a sua convicção. E ele agora afirma com toda a certeza que ele garantidamente não vai sofrer por causa da sua confiança no Senhor. Ele então faz um apelo ao povo e diz que todos devem confiar em Deus constantemente e devem entregar a Deus as suas ansiedades. Nós encontramos eco disto no Novo Testamento, quando a palavra nos diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos cuidados, porque Ele tem preocupação connosco, Ele tem realmente atenção por nós. Davi refere que Deus não faz acepção de pessoas, para Ele tanto faz o rico ou o pobre. Ele diz mesmo que tanto os ricos quanto os pobres, ambos, quando pesados na balança, são vaidade. Esta palavra no original significa o sopro ou o vento. Não sei se já experimentou alguma vez pesar o vento. Às vezes o vento incomoda bastante, mas realmente não dá para pesá-lo porque ele não tem peso absolutamente nenhum. Logo, ele diz no versículo 10, algo que muitos séculos depois, o filho de Davi, o Senhor Jesus, o Messias, vai também ensinar. Ou seja, não confie nas riquezas. Não ponha nela a sua confiança. As riquezas não são dignas de confiança. Por um lado, porque se podem perder com facilidade, e por outro, porque verdadeiramente elas não enchem o coração e não satisfazem. O Salmo vai chegar à sua conclusão com uma afirmação muito interessante. Ele diz assim, uma vez Deus falou e duas vezes eu ouvi. Isto significa ênfase naquilo que foi dito, ou seja, aquilo que foi falado é muito importante. Também significa que aquilo que foi falado é tão significativo que eu não apenas ouvi uma vez, mas eu depois parei para meditar no assunto. Esta ênfase na meditação da palavra de Deus é algo que é muito importante para nós. A meditação cristã, bíblica, não é a meditação oriental que tenta esvaziar a mente. Não, pelo contrário, ocupa a mente com a palavra de Deus. Davi está a dizer, o Senhor falou, mas eu ouço e ouço novamente. Eu paro para ouvir com atenção. Eu escuto e continuo escutando, porque é muito importante aquilo que Ele tem para me dizer. Então o Senhor falou uma vez, eu ouvi duas. E o que é que foi que Ele ouviu? Que o poder, que a graça e que a justiça pertencem ao Senhor. O poder, Deus está no controle. Ele não abriu mão do controle. A graça, porque a sua misericórdia, o seu favor para nós que nós não merecemos, continua disponível sempre. Justiça. E aqui a justiça usada sempre no Antigo Testamento, tem a justiça que tem a ver com a aliança, ou seja, a fidelidade de Deus ao seu acordo. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre e não falha. Mais um grande salmo de confiança. Um salmo de exortação à confiança, ou seja, um apelo para que nós nos ajuntemos, nos aproximemos, gastemos o nosso tempo com aquilo que Deus diz, com a sua palavra, com comunhão com Ele, porque desta forma nós vamos crescer na confiança. E vamos poder dizer, como Davi, eu espero silenciosamente no Senhor, porque Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio. Aquilo que Ele diz, eu ouço e ouço novamente e nele confio, porque dele é o poder, a graça e a justiça.